Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro Angeluzzi, sou mestrando na Universidade Federal de Uberlândia. Meu orientador é o Marcelo Albertini. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho, Longitudinal Synthetic Data Generation from Causal Estructures. A apresentação está dividida em 4 partes. Na primeira parte, vou fazer uma rápida contextualização sobre inferência causal. Depois eu faço a nossa proposta do gerador. Passo para uma prova de conceito de uso dos dados, finalmente as conclusões. Bom, o tema do nosso trabalho está centrado em inferência causal. Passando por alguns conceitos, a inferência causal estuda a relação de causa e efeito entre variáveis, indo além de correlações. É comum chamar essas variáveis de tratamento e resultado, os termos que eu vou usar no trabalho. 2 conceitos muito importantes na área que, em teoria, seriam essenciais para determinar uma relação causal entre variáveis. É o conceito de factual, ou seja, algo que aconteceu, o fato, e o contrafactual, algo que poderia acontecer caso o tratamento fosse diferente. O problema fundamental da área de inferência causal é a impossibilidade de observar esses 2 eventos. Por exemplo, na área médica, o paciente não poderia tomar e não tomar um medicamento para nós observarmos os 2 resultados e saber se aquele medicamento funciona. Esse problema e a área de inferência causal como toda, ela motivou soluções ao longo dos anos, principalmente soluções matemáticas, mas mais recentemente tem sido crescente o uso de machine learning, principalmente de deep learning, nessa área. Um problema, inclusive relatado em vários trabalhos, é a falta de dados e benchmarks padronizados para isso, para realizar esses experimentos. E aí, como solução, inclusive também em outros trabalhos propostos, é o uso de dados sintéticos. O foco do nosso trabalho é em dados longitudinais, ou seja, dados com observações ao longo do tempo. Uma característica comum desses dados é uma dependência temporal. Então, exemplificando aqui nesse diagrama, na variável de tratamento aqui em azul, pontos no futuro depende, tem influência do passado, indicado pela seta. Se a gente olhar para a variável de resultado, a gente tem essa mesma condição temporal, a diferença ali é que ela recebe influência da variável de tratamento, e, em muitos casos, também influência de uma outra variável que a gente chama de covariável. Então, e essa relação ela se mantém ao longo do tempo. Exemplos de dados desse tipo, dados reais, nós poderíamos ter tratamentos médicos de longa duração, poderiam ter políticas públicas que são aplicadas ao longo de anos, e comportamento também de dados econômicos do mercado financeiro. Pois bem, nesse contexto, nós fazemos a proposta do nosso gerador, o CSDG, para a geração de dados sintéticos longitudinais causais, fazendo uso de equações estruturais causais autorregressivas, possibilitando a geração de contrafactuais a partir de intervenções de tratamento e resultando em dados factuais e contrafactuais do mesmo indivíduo. Vai ficar mais claro esses pontos. Código-fonte, open source, disponível no repositório do GitHub. Pois bem, exemplificando um dado gerado pelo CSDG, ele vai ter mais ou menos essa cara. Aqui nós temos 2 séries temporais, em azul nós temos a variável de tratamento, em laranja a variável de resultado. Esses dados eles foram gerados a partir de uma estrutura causal bem simples, que chama de relação causal direta, onde apenas a variável de tratamento influencia a variável de resultado. E aí, ali do lado direito, a gente vai observar as equações que representam essa estrutura. Então, aqui nessa primeira equação do tratamento, vocês veem que ela tem um primeiro termo aqui, que é o termo autoregressivo. Então, no tempo t, nós aparecemos aqui o tratamento t-1, controlado por um parâmetro aqui de t, mais uma variável, mais um termo aleatório.
Já na equação que representa o resultado, além do termo autoregressivo, nós teremos aqui o termo da influência do tratamento. O tratamento aqui, ele é controlado, o efeito do tratamento do resultado é controlado com o parâmetro beta. E nós temos uma função f aqui que determina a complexidade dessa relação. Então, a complexidade pode ser linear ou alguma função não linear, mais o termo aleatório. Um outro exemplo, diferente do anterior, além do tratamento e do resultado, aqui nós temos uma covariável inverte, né? Essa covariável em relação causal, ela está assumindo aqui a função de confundidora. Nessa função, ela influencia tanto o resultado quanto o tratamento. Então aqui, a primeira equação é dessa covariável, ela é uma variável independente, gerada aleatoriamente. Aí na função de tratamento, como na anterior ela tem o fator autoregressivo, mais agora a influência da covariável. No resultado, o fator autoregressivo, a influência da covariável, a influência do tratamento. Então, essas equações que dominam a geração dos dados. Como eu havia comentado, o contrafactual é uma informação também muito importante nesse contexto. Então, aqui nós temos o exemplo de dados contrafactuais gerados para aquele mesmo indivíduo lá do primeiro exemplo, né, da relação causal direta, plotado aqui junto com os dados factuais para a gente poder comparar. Então, aqui em azul nós temos, né, a variável de tratamento. Num determinado ponto aqui, no período 10, nós realizamos uma intervenção nesse tratamento e aqui passa a ter a curva verde, que é o tratamento contrafactual. Veja que ele começa a divergir do tratamento factual a partir do ponto de intervenção e, anteriormente, elas coinciden. Nesse mesmo ponto, aqui em vermelho, nós temos o resultado contrafactual, também passa a divergir do factual a partir da influência do novo tratamento. Aqui nas equações do tratamento contrafactual, ele vai ser idêntico ao do factual, com um termo a mais aqui, um ΔT. Esse ΔT é a intervenção que nós fizemos no tratamento. Na equação do resultado, nós teremos aqui que o resultado contrafactual ele é igual ao factual até antes do período de intervenção. A partir do período de intervenção, ele passa a ser influenciado pelo tratamento contrafactual. Sobre o ΔT. O ΔT, ele vai depender do tipo de intervenção. Então, nós implementamos 3 tipos de intervenção. Intervenção pontual, contínua e gradual. Na intervenção pontual, o ΔT assume o valor de alfa apenas no período do tratamento. Da intervenção. Esse alfa é a intensidade que nós queremos fazer a intervenção. Nos demais períodos, ela é zero, ou seja, nós não realizamos novas intervenções. Na contínua, o ΔT ele assume alfa a partir do ponto que nós determinamos de intervenção. Ou seja, continuamente, até o final da série, nós realizamos essa intervenção. Na gradual, ela é um tipo de intervenção contínua, porém, o ΔT ele vai ser incrementado com uma fração de alfa a cada ponto do período, né? Então, apenas lá no último período que ele vai ter o valor geral de alfa. Com esses tipos de intervenções realizadas no tratamento, nós geramos os contrafactuais. Dados gerados, quisemos trazer uma prova de conceito. O que nós selecionamos foi um modelo de resultado potencial. Esse modelo de resultado potencial, ele tem que ser capaz de, dado o histórico de um indivíduo e um tratamento futuro, ele estimar o resultado também futuro. A partir dos nossos dados, nós determinamos um período aqui,
separamos aquelas séries. Desse ponto para trás nós temos o histórico do indivíduo, desse ponto para frente nós temos o horizonte de predição. Os modelos selecionados para essa prova de conceito foi uma regressão linear como uma referência base e 3 redes neurais, né? RNN, LSTM e GRU, numa arquitetura encoder-decoder. O encoder, ele recebe os dados históricos, tratamento, resultado histórico e se tiver alguma covariável, processa isso, gera uma representação, passa para o decoder. O decoder também recebe o tratamento do horizonte de predição e estima o resultado também futuro. Modelos treinados, experimentos realizados, como que nós podemos avaliar os dados obtidos, né? Uma boa forma é utilizar alguma métrica como a RMSE, que vai dar basicamente o quanto o modelo acertou, predito acertou em relação ao dado real, né? Então a gente calcula o RMSE para cada ponto do horizonte de predição. E aqui nós temos, se esse negrito está aparecendo bem, mas a LSTM e GRU disputando aqui os melhores resultados a partir da RMSE. Mas uma outra avaliação interessante a gente ser feita com o modelo de resultado potencial é a sensibilidade desse modelo em relação a variações do tratamento. Ou seja, para o mesmo indivíduo com o mesmo histórico, ele tem que predizer resultados diferentes se houver tratamentos diferentes para esse indivíduo. Uma boa métrica para isso é a PR. É uma métrica pouco conhecida, né? Mas basicamente ela pega a diferença entre o resultado real, factual e contrafactual e compara com a diferença do predito factual e real. Então, é basicamente uma diferença de diferença desses dois valores. Quanto menor o resultado, mais indica que mais sensível a mudanças no tratamento o modelo é. E aí aqui a gente tem a LSTM com os melhores resultados desse grupo. O importante aqui que eu queria mostrar para vocês não é exatamente a performance dos modelos, os resultados obtidos, né? É a possibilidade que esses dados dão para problemas nesse contexto. Então, possibilita treinar modelos diferentes e aplicar métricas diferentes, inclusive como a PR, que ela depende desse contexto. Você tem que ter do mesmo indivíduo o factual e variações contrafactuais do resultado. Pois bem, concluindo, apresentei aqui para vocês, né, o problema que nós temos na área de inferência causal, que é a falta de dados e rendimentos padronizados. Apresentamos aí o CSDG como solução para isso, para gerar esses dados de forma sintética, factuais e contrafactuais, controlados com estruturas causais. Trabalhos futuros, né? Já prevemos a adaptação do gerador para aceitar uma flexibilidade maior de estruturas causais, além das que forem implementadas, e a geração de múltiplos contrafactuais para o indivíduo, não apenas um como está hoje. Partindo para o uso dos dados, nós pretendemos estabelecer benchmarks, né, de dados longitudinais e também criar modelos, né, aplicados aos problemas, como, por exemplo, de identificação causal ou de resultados potenciais, como dessa prova de conceito que eu mostrei, sendo esses modelos fundacionais, modelos específicos para algum contexto. Muito obrigado. À disposição para perguntas.
específico que lida com essa situação de dados contrafactuais, de dados potenciais, não trouxemos a comparação. Como prova de conceito, eu trouxe modelos de forecasting, VAR, VAC, VEC, sim, apenas com conceituar mesmo que esses modelos eles não se aplicariam a esse contexto, né, para excluir o uso deles. Mas estatísticos aplicados a modelos de dados potenciais, não. Poderia ser uma evolução assim, até para a criação do benchmark, por exemplo, gerar os dados e usar modelos estatísticos e de machine learning para estabelecer benchmarks. Você está pegando uma relação de tratamento e o resultado do mesmo problema, está no mesmo caminho. Então, está analisando, por exemplo, que você fez um tratamento e o botão já deu o mesmo caminho. Ah, sim. Poderia ter algum resultado, vocês pensaram nesse caso de ter um outro ponto que vai ser um pouquinho mais para frente. Sim, ter um shift. Sim. Existem alguns contextos em que o tratamento, o resultado ele não está alinhado. Tipicamente, por exemplo, um tratamento médico, tratamento de câncer, por exemplo. No tempo 1 aqui você aplica um tratamento, né, uma dose, alguma coisa. O que você medir naquele tempo 1 ali não é referente a esse tratamento. Você vai medir o resultado no ponto a seguir. Esse shift, esse controle, ele vai ser mais adequado para você for utilizar o dado no problema específico. Então, assim, eu posso gerar os dados dessa forma, eles vão estar alinhados, mas aí se a minha intenção é criar um modelo em que o contexto faz mais sentido ter o shift, aí teria que fazer o shift nos dados para poder ser aplicado. Então é mais aplicado no uso, na hora de usar os dados. Né? Você estabeleceu uma linha ali, mas olha, até aqui é dado histórico, daqui para frente é o uso de predição que você usou para avaliar os modelos. Só que, bom, a pergunta é como é que você escolheu que momento colocar essa linha verde aqui? Eu acho que se você desloca essa linha, as suas conclusões aqui, bem, vai alterar. Aí isso aqui já foi a aplicação, né, para o exemplo, dividir ao meio os dados a série que eu tinha. Aí vai realmente depender do problema. Por exemplo, pode ter problemas que você tem um histórico grande do paciente, do indivíduo, e você queira prever poucos passos à frente. Aí a divisão seria lá, colocaria essa linha aqui, 17, 18. Pode ter contextos em que eu tenho um histórico curto. Aí essa linha estaria realmente aqui mais curto. Porém, mesmo com o experimento que eu fiz, o ideal é que, no mínimo, você tenha um histórico igual ou maior do que o horizonte de predição. Se você tiver um problema em que seu histórico é menor que o seu horizonte de predição, fica comprometido os dados. Depende muito da tua curva, menos variação, às vezes o histórico menor não é um grande problema. Sim, só que mesmo essa curva, né, ela pode ajudar se você estiver estimando o factual. No contrafactual, às vezes o histórico que você tem aqui não te dá muita pista ali do futuro. Né? Esse histórico aqui, ele vai ensinar o modelo como que é a correlação, que é a relação causal desses dados. Né? E aí o futuro vai realmente depender